Bom dia, sim, demoraram 5 minutos para me responder, fiquei aqui com cara de 2 de pau. 5 minutos para me responder, fiquei aqui com cara de 2. Eu aqui chamando. E 26 views aí, ninguém conseguiu se responder que tava sem som. Precisei perder 5 minutos aqui. Isso é jeito de começar segunda-feira, puta que pariu. Segunda-feira clássica. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lucas. Bom dia, GG. Olho da mosca no Kyle, os de fé já estão aí. Beleza, agora tudo certo, né? Todo mundo me vê e escuta. Bom dia, Arthur, bom dia. Deixa eu só, assim, para começar, já vou botar o link que vocês têm que responder, tá? Copiar link. Colar link. Tá aí. É a pesquisa do curso, tá? Que o pessoal do Guinvest está promovendo para vocês dizerem quando é que fica melhor, horário, carga horária, etc, tá? Agora, o outro assunto é o seguinte, não esqueçam que quinta-feira temos o nosso encontro, né? A nossa palestra. Quinta-feira, 8h30 da noite. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre análise técnica no sentido... não análise técnica propriamente, mas no sentido filosófico da coisa, uma nova visão, tá? Imperdível, palestra imperdível aí, para quem gosta de mercado. Beleza, gente, beleza. Tomar meu último gole aqui de trago de canha. Sabe que esse troço aqui não fica na orelha, né? É incrível. Fizeram um troço que não entra na orelha. Então, tudo bem. Vamos lá, então. Vamos lá. O mercado abre segunda-feira de forma... com caráter bem segunda-feira Dow, né? Bem ruim, caindo, tá? Já estamos vendo aí o índice futuro na tela. Ele sexta-feira, ele caiu e depois ficou de lado, acabou fechando bem zeradinho, mas abaixo do nosso patamar aqui que aventávamos, né? Que ficaria ruim se perdesse, em torno de 56.500 pontos, mais ou menos. E também já sabíamos de antemão que o ponto nevrálgico do mercado, o ponto de teste maior do mercado, seria mais ou menos em torno de 55.500. Porque é uma medida estatística de posicionamento de grandes traders, etc. E é onde costuma haver volatilidade. E hoje já abre abaixo, né? Tendo em vista o cenário do panorama mundial, não era surpresa, como foi postado lá na pré-abertura, né? Do índice futuro, que está lá no blog, espero que vocês tenham visto. E aí vocês têm que somar aquela visão lá da pré-abertura com o noticiário. Aí vocês têm um cenário um pouquinho melhor. Daí vocês já sabem que a semana tem Euro Summit, mais para o final da semana, encontro dos líderes do euro, onde vão tentar discutir mais uma vez a crise europeia e blá 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 blá. O George Soros deu entrevista esse final de semana interessantíssima na Bloomberg, dizendo que é bom que cheguem rápido a uma solução, que não seja mais uma semana de blá blá blá, porque, segundo a ótica dele, mais uma semana de blá 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 seria fatal para os mercados. E o mercado vem tendo, assim, não é novidade, né, a zona do euro, zona no sentido literal, né, a bagunça do euro, ela vem sempre tomando decisões que não são definitivas, como é o caso do tal resgate do sistema bancário da Espanha, né, que injetaram 100 bilhões de euros
e depois os testes de estresse na Espanha revelam que as necessidades seriam de 60 a 70 bilhões de euros. 60 bilhões, né, de euros. Mas consideram um cenário para chegar, consideram esse um cenário neutro, né, neutro. Cenário básico. E no pior cenário, as necessidades seriam 3 vezes isso, né? Então, quase perto aí de 250, 260 bilhões de euros. Então, é um negócio que soa perto do ridículo, né? Porque a gente sabe que o cenário neutro, o cenário básico não vai acontecer. O que sempre acontece é sempre o cenário pior. Então, para quem desconfia que isso possa ser verdade, então aqui está um gráfico que saiu esse final de semana do Société Générale. Ele mostra aqui o preço das casas na Espanha em queda, não é de agora, desde 2008, mas ajustado pelos mercados da Irlanda e dos Estados Unidos. Olhem só o quanto falta desalavancar, né? E o problema é o seguinte: onde está esse nabo aqui, ó? Está nos bancos, né? Os bancos são os credores de todo esse sistema aqui, de toda essa bolha imobiliária na Espanha, né? Então você vê que provavelmente os testes de estresse, né, dando conta de que os bancos da Espanha possam precisar de apenas 60 bi, são mais uma das fantasias da zona do euro, e aí fica o lenga-lenga, vem, e já se sabe também que provavelmente, né, o mercado já está começando a descobrir que o famoso famoso bailout do sistema bancário espanhol, ele na verdade vai acabar sendo um bail-in, no sentido de que quem vai acabar ficando com esse pepino na mão é realmente o credor dos bancos, e o mercado já começou a precificar isso, né, se a gente considera lá os ratings das dívidas subordinadas e não subordinadas, né, os seniors e juniors. Então os seniors são os que têm a preferência pelo crédito, e os júnior são os subordinados, que vêm em segundo lugar, ou seja, são aqueles que realmente levam o fardo, né, o fardo como vou explicar isso? Tá me faltando as palavras. Enfim, se o banco quebra, quem realmente perde, né, em primeiro lugar, são os não subordinados, chamados júniors, né? Quem deve ter a primazia no recebimento do crédito é quem emite, então, o bônus que é dito sênior. E o mercado já começou a precificar isso, que esse bailout, na verdade, não vai servir para nada, e o que vai acabar acontecendo é um bail-in, como foi no caso do Citibank, né, do Citigroup em 2009. E isso o mercado já começou a precificar, já viu como saída, né? Já viu como verdade, já viu como praticamente fato, já está consumando esse fato. Então, o que eles ficam escondendo, eu não sei. Por que não dizem a verdade logo? Isso é que eu não sei. Aí fica esse diz-que. Todo mundo dizendo que eurobonds são a solução, que eurobonds não sei o que, os Soros também, e aí a Alemanha diz que não e não. Então, é isso que está praticamente sendo precificado hoje, né? Europa caindo forte, mais um dia. Espanha e Itália caindo, né? Bastante, quase 3%. Vamos dar uma olhada lá. Atenas caindo 6,70%. Espanha caindo 2,40%, Milão caindo 2,85%, DAX caindo 1,80%, Inglaterra 0,8% de queda, França 1,80%, enfim. Acho que não temos muita novidade aqui, né? Bom dia, Gaspa, bom dia, Gabi. Novos capítulos da crise europeia, diz o olho da mosca, eu diria mesmo os capítulos da crise europeia, uma eterna reprise, não acaba nunca. Mas tudo bem, é normal, é natural que seja assim, porque afinal é uma coxa de retalhos, né, de 27 nações, então
E é pouco, né? É pouco. Atenas 6,70. Quer ver Atenas? Vamos ver Atenas, então. Vamos botar Atenas aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí Atenas hoje. Caindo 6,70, mas subiu 37%, né, do fundo até aqui. E você vai pensar, nossa, que foi das eleições, né? Da semana passada subiu. Não, isso aqui vai desde o dia 7 de junho. Mas se você vai ver, ó, pegou justamente ali, né, a resistência. Então, resistência é feita para resistir. Se você quer justificar a queda da Grécia, tá ali, ó, bateu na resistência, ó, bem ali. Estão vendo ali? Então, subiu 37, natural que caia 7, né, um pouco mais. Mas o problema da Grécia não é esse. O problema da Grécia é que caiu do topo até o fundo 95%. Sabe quanto é que tem que subir para recuperar tudo isso? 1.500%. Vocês acham que recupera? Que o mercado grego recupera? Hein? O que vocês acham? Complicado, né? Tem que subir 1.500. O mais difícil, o mais complicado, eu acho que é ver isso aqui, ó. É ver mais um dia, China em queda, perdeu a acumulação. Vou botar aqui uma tomada do meu amigo Christopher Kimball. Tá aqui, ó. Zoom in. O índice Xangai perdendo mais um pennant, né, que eles chamam, um flag, pennant pattern, padrão, né, perdendo aqui. Não é um momento fácil, para a China, momento complicado. Fim de semana aí, mais uma vez, o mercado vem a questionar de uma forma um pouco mais veemente, né, a divulgação dos dados oficiais da China. A gente sabe que a China é uma economia controlada, é uma economia socialista, né? Então o governo controla tudo, inclusive pode estar controlando a divulgação de dados econômicos, né? Você sabe lá que evitar como é que eu vou dizer, a sociedade precisa ser controlada na China, né? Depois dos episódios de 1989, isso ficou cada vez mais evidente. Então, uma forma de controlar é manipulando dados oficiais. E aqui eu tinha, deixa eu ver, zoom in. Eu tinha uma vez mostrado, não faz muito tempo, mas deve fazer alguns meses, eu mostrei aqui, o consumo de energia elétrica na China, né? E está aí o dado mais atualizado. Vem decaindo e, segundo alguns relatos, até isso está manipulado a melhor. Alguns relatos dão conta de que isso, na verdade, é bem pior. O consumo é bem pior. Eu não me ative aos dados, não copiei, não me lembrei. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, viu? É um negócio que a gente tem que estar preparado. Não é a primeira vez que vem na mídia, que aparece na mídia, né, a provável manipulação de dados econômicos da China, para tentar parecer que as coisas estão sob controle, para tentar parecer que a economia está melhor do que realmente está. Isso é uma forma de controlar, né, a população. Quando a população se dá conta de que a economia vai mal, dá chance aí para revoltas, né, para descontentamentos, e a gente sabe como isso funciona na China, né, bota tanque na rua. Isso não seria bom. Enfim, temos que ficar de olho nesse tipo de questionamento, tá? É o dado mais premente aí, né? E aqui eu falava da Espanha, só para complementar, né? Non-performing loans, né? Que são empréstimos do setor bancário praticamente prontos a dar default, né? Subindo, né? São aqueles que os bancos já acreditam como provável default. Eles têm que ter uma margem para cobrir esses empréstimos aqui, tá? E o provisionamento deles não sobe na mesma velocidade. Vejam, ele fica abaixo, né? Essa linha cinza, abaixo da linha preta, que é
non-performance loans, né, que é empréstimos não performáveis, digamos assim, e os depósitos, né, o fluxo de depósitos, né, nos bancos da Espanha vem decaindo. Então, é um cenário que fica ruim, né, que se mostra ruim, e eu não sei por que então tentam esconder isso, tentam protelar. Divulgaram a semana passada os testes de estresse, praticamente uma comédia, né? Para que você divulga que precisaria só de 70, quando na verdade o mercado sabe que você precisaria muito mais, né? Então seria isso. Seria esse cenário. Daí se entende por que a Europa hoje cai, né? E por que cai, mas isso obviamente é um dado pontual. A gente não... hoje eu não estou me encontrando aqui. No médio prazo, a gente está vendo já há algum tempo o índice perdeu a compostura. O índice já vai caindo um pouco mais forte aí, caindo 1,75. Dentro aqui, né, do nosso range, mais uma vez, ele fez o bear trap. Deixa eu mostrar aqui, que fica melhor. Aqui foi como fechou sexta-feira. Ele fez o nosso bear trap aqui para baixo e fez um bull trap aqui para cima, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Seria um bull trap e um bear trap, né? Armadilha do urso para baixo, né? Tentou cair, mas surpreendentemente subiu e pegou todos esses vendidos aqui de calça curta, e depois rompeu para cima na semana passada, tentou subir e agora vai devolvendo. Não é o bull trap clássico, que é visto mais em topo, né? Mas também não deixa de ser um bull trap, né? Pegando aí os comprados desprevenidos. Como eu avisei, eu entrei vendido em BOVA 11, aqui quando entrou para dentro de novo, dessa acumulação. Isso foi, se não me falha a memória, foi quinta-feira. Quinta-feira eu entrei vendido. Zoom in. Ou foi sexta? Acho que foi quinta-feira. Não foi sexta. Não foi sexta, foi quinta-feira. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, né, sobre essa alta aqui. Eu me lembro que eu esqueci de comentar, mas era um negócio que eu queria comentar. Quando tempos atrás o índice estava aqui, ó, ia subindo calmamente, eu já havia comentado a possibilidade de uma queda um pouco mais forte, de uns 3%, de um dia com queda de 3%. E que isso, na verdade, ainda não tirava um pouco dessa expectativa altista, né, dessa recuperação, porque afinal ele havia voltado para dentro de uma acumulação de novo, essa queda acabou acontecendo apenas na sexta-feira. Não, minto, isso, na quinta-feira. Tá? Foi quando eu entrei vendido em BOVA 11, que o índice caiu quase 3%. E aí eu fiquei pensando que, na verdade, o que a gente viu aqui nessa perna de alta foi talvez o mercado subindo com um pouco de desconfiança, porque os volumes não foram grandes, os volumes associados a essa alta não foram lá muito grandes. Ou seja, nem o comprador nem o vendedor estão convictos do que realmente, da posição que realmente querem assumir. Mas nessa perna aqui, a gente pode imaginar que houve um leve deslocamento a favor da demanda, tá? Ou seja, na falta de vendedor mais convicto, o mercado foi subindo assim, né, como quem não quer nada, pisando em ovos, à espera
de uma melhor definição. E aí então vem esse ambiente ruim na sexta-feira, cai e continua caindo hoje. Parece que então aí está uma melhor definição, parece que aí vem os ânimos um pouco mais exacerbados, né? Digamos, o medo que o receio de quem vinha comprando aqui meio que vai se materializando agora no começo da semana, a partir de sexta-feira, mas ainda assim, vamos voltar para o mercado real lá agora, ainda assim não inviabiliza um cenário um pouquinho melhor do que a gente viu recentemente, porque ainda o índice está aqui, né, conscrito dentro dessa lateralidade. Ó, já começa até a lamber lá o limite inferior. Vamos ver aqui. Vamos traçar outro. Tá aqui, ó, já está lá no limite inferior. Então, atenção, porque poderemos ter aqui uma zona de volatilidade, uma área, né? É teste de fundo e também já deixou esse patamar de 55.500 um pouquinho para trás, tá? Em torno dessa área aqui deveremos ter volatilidade. Agora podemos ter um repique ainda hoje, de repente, ou hoje, amanhã, e o mercado fica aqui testando essa zona. Complicado, tá? Complicado. Ibov já cai 2%. Petro com 4,5% de queda. Então me ferrei. Vou ter que estopar lá a minha posição. Gerdau com 1,50 de queda, Ambev 1 de queda, Bova menos 2 de queda, Vale 3 menos 2 de queda, YouTube menos 1,70, Banco do Brasil menos 2, enfim, mercado ruim no começo da segunda-feira. Deixa eu voltar aqui. Bom dia pessoal. Amanda, OGX, alto risco operar nessas condições. Acho que sim, Gaspa, acho que está complicado, tá? Bom dia, Léo Bernini. Bom dia, Renato. 20 anos para frente. Acho complicado, tá? Acho bem complicado operar. Volatilidade, né? Os nervos à flor da pele. Vamos passar para o dólar mais uma sessão de alta aí. Querendo testar o último patamar aqui de 2,079, praticamente, seria praticamente 2,08 aqui, né? Atenção, vamos ver se o Banco Central vai agir ou não. Conforme a gente falou no call de sexta-feira, o fato de ele não ter agido até agora poderia, quem sabe, significar que ele também está esperando o melhor posicionamento aí dos acontecimentos, né? Que ele não estaria ainda tão definido de qual o rumo do dólar daqui para frente. E aí a gente fica de olho especialmente, com especial interesse nessa questão do dólar. O dólar index ele vai rompendo, já mostrei semana passada, acho que foi na sexta-feira. Ele vai rompendo uma acumulação de mais de 10 anos, né, uma LTB de mais de 10 anos, e isso teria um caráter deflacionário muito importante para commodities, né? Então, de olho nisso, que pode ser um driver importante para o mercado nos próximos tempos, né? Dólar em alta, commodities em queda, né? Deflação em commodities. E, aliás, a pergunta que já estava no ar desde quinta, sexta-feira era o que o petróleo sabe que as bolsas ainda não sabem, né? O que o petróleo sabe? Porque o petróleo ele veio praticamente linha reta, uma queda em linha reta de mais de $100 até 78, né? E aí a gente fica pensando, né? Será que isso é perspectiva de demanda futura? Se for, aí fica realmente um sinal muito ruim, né? Muito ruim para mercados, né, globais de uma forma geral.
eu acho que é um período que a gente tem que ficar alerta, tá? Ficar alerta. O cenário não está legal, o cenário macroeconômico não está legal, mas isso a gente sabe que trazendo para o mercado sempre tem o poder de precificar muito de antemão as coisas, né? Então, o fato de ter subido aqui, de o mercado ter se recuperado, aqui, por exemplo, no índice futuro, né, o nosso índice, de repente já quer mostrar isso. Já fica aí um alerta. E, inclusive, indo lá para os mercados europeus, a gente vê que, por exemplo, onde está a Alemanha, a Alemanha já esteve bem pior recentemente, né? No começo do mês já esteve bem pior. Está aqui o gráfico do DAX, quer dizer, essa queda hoje poderia ser meramente ainda dentro da perspectiva de um pivô. Não se sabe, né? Quer dizer, o mercado tem que piorar bem mais para que ela perca aqui o último fundo, né? Onde as coisas estavam realmente, pareciam estar pior no começo de junho, e sem contar que já esteve de uma forma geral muito pior ainda no ano passado. Quer dizer, de uma certa forma, se a gente considerar a figura macro, o pior, né, para o euro pode já ter passado. Se o mercado realmente costuma antecipar tudo, o pior para o euro pode já ter passado. O pior cenário, imagina aqui, que é onde os mercados já precificam tudo, vai quebrar, não vai quebrar, e o mercado começa a dar conta de que quebrar não vai ficar um pouquinho confuso, um pouquinho nebuloso, mas com o tempo vai se chegar a um consenso, né? Com o tempo as coisas se ajeitam, e mais ou menos assim, né, que a gente pode pensar. E assim a gente vai ajustando as nossas peças do nosso tabuleiro, né? Você vê que a situação mudou radicalmente da semana passada para cá. Semana passada a gente tinha uma perspectiva um pouquinho melhor, e agora a gente tem uma perspectiva um pouquinho mais nebulosa, mas dentro ainda dessa perspectiva melhor. Tem que piorar muito para que o mercado se convença, né? Que os players se convençam de que o troço está voltando a ficar ruim. E isso vai acontecer se perder aqui, vir a testar os 52 mil pontos e perder, né, esse fundo aqui. Seria isso mais ou menos, seria esse mais ou menos o cenário, tá? Por enquanto nebuloso, nada ainda decisivo. Petro caindo 5 agora. Bom, eu acho que de geral seria isso. Deixa eu ver, teria mais algumas coisas para mostrar aqui. Aqui, posicionamento nos hedgers, né, de Nasdaq. Mercado ficou net short mais um pedaço aqui, semana passada. Isso, em tese, deveria ser um sinal ruim, só que não são os especuladores que estão fazendo essa posição. Tá? Isso, geralmente, não costuma ser um bom preditor de movimento de mercado. Significa que eles meramente, quem realmente faz short, quem faz hedge com o mercado americano, com o Nasdaq, está protegendo suas posições. Se fosse especulador, abrindo esse tipo de posição, aí o sinal seria um pouquinho pior, eu imagino, tá? Deveria ter um pouquinho mais de cautela. Mas o fato é que o net, como esse aqui é hedger, o hedger realmente ele acredita numa queda do mercado americano para os próximos, para um futuro imediato, tá? Então, e ele efetivamente abre essa posição, mas ele não depende dela. Porque se ele está fazendo hedge, é porque ele tem uma posição comprada grande. Então ele está meramente protegendo. Agora, é o dinheiro que geralmente é o dinheiro que a gente chama de dinheiro esperto, né? Então, cuidado com esse tipo de posicionamento. Tá?
E a outra questão é que semana passada também soubemos que os grandes especuladores fecharam a sua posição vendida em euro em mais ou menos quase 30%, ou seja, a posição vendida deles agora é quase 30% menor do que na semana retrasada. Toda aquela pressão negativa, então, para o euro, que está perto aí dos 1,25, né, um pouquinho abaixo, e já esteve bem acima, meio que passou, tá? E eles podem ter sido zerados meio que na marra, né? Pode ter sido um movimento de zeração, porque semana passada o euro foi acima de 1,27, então eles podem ter tomado a curva e ter tido a necessidade de zerar esses contratos no mercado. Então seria aquela questão da demanda falsa, né? Não foi uma demanda verdadeira, mas foi sim uma necessidade de zerar. E é comum, né, quando a gente vê esse tipo de questão, né, esse tipo de posicionamento com relação aos especuladores. Quando os especuladores abrem esse tipo de posição, eles não têm a contraparte, eles estão especulando. Então, se eles forem pegos no lado errado da aposta, eles vão zerar rápido. A tendência é que eles zerem rápido a sua posição. E isso faz pressão, né, contrária. Se eles abrem contrato de venda, faz pressão contrária no sentido da compra. Seria uma demanda falsa, digamos, não é uma demanda verdadeira por euro. Mais ou menos isso, né? Não é o que se tem aqui nos futuros do Nasdaq. Aqui os caras não têm a necessidade de sair zerando, porque eles têm a contraparte, eles estão comprados, tá, em contratos do Nasdaq futuro. Então serve de alerta, porque eles têm ações, eles têm contratos de Nasdaq e eles efetivamente estão acreditando na queda. Então a gente fica de olho nisso, mas não é assim um driver que pode... é diferente, né? O especulador ele tem esse efeito duplo, porque se ele tiver errado ele vai zerar. Primeiro que o mercado vai subir naturalmente, né? E aí ele vai ter que zerar, então ele tem um efeito duplo, né? O hedger não. O hedger não teria esse efeito. Mas enfim, é um dado que chama atenção e convém a gente ficar de olho, né, nos desdobramentos dos índices americanos. É diário esse o gráfico? Sim. Esse aqui que eu estou vendo na tela, não. É um gráfico semanal, tá? É o gráfico de posicionamento de player semanal que a Bolsa de Chicago, né, Commitment of Traders, divulga. Tá? Dos europeus, sim, é diário. Do que a gente vê ali, DAX, tal, é diário, tá? Enquanto o Petro cai, o PISA G19 e G20 sobe. Muito estranho, muito estranho mesmo. Ficar de olho, né? Volatilidade à flor da pele. O mercado esperava o reajuste de 15, veio 7, enfim. Complicado, né? Em termos de... É complicado, Petrobras é complicado. Mas quem tem Petrobras sabe que é assim. Então não pode chorar, tá? Não pode chorar. Eu, inclusive, tenho Petrobras e eu sei que é assim. Muito bem. De olho, então, nos mercados. Questão do euro, já então de olho. Os caras zeraram, né? 30% dos especuladores. E parte dessa pressão foi digamos, desanuviada, né? Abre espaço, então, para que o euro, de repente, caia um pouco mais ao natural. Seria essa a lógica, né? Se os caras aliviaram pressão e não aliviaram mais, é porque provavelmente o seu viés ainda é um pouco de baixa. Muito bem. Vamos encerrando aqui o nosso call de panorama geral. Bom, o Olho da Mosca trouxe uma informação aí e o GG Marcos já contesta. Eu não sei, não estou olhando a opção, então aí vocês decidam, tá? Qual que é a verdade. Bom, eu vou sair aqui e volto em seguida para o call de ativos. Ok? Obrigado!